E o tema de hoje é Maria e o dilema da realidade. Para isso, eu convido os irmãos a abrir em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 26 ao versículo 38. Como você já sabe, enquanto você abre, eu bebo minha água. Vamos juntos? Então, versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E esta é a palavra de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da tua santa palavra. Estamos diante do que o Senhor disse. E a tua palavra viva e eficaz que transforma os nossos corações está diante dos nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que o Senhor quer mudar no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a abrir os nossos olhos. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Me ajuda que eu não atrapalhe nesse momento, que eu seja fiel à tua palavra. Converta os corações a mais perto do Senhor. Traz esses corações mais perto de ti. Alimenta a tua igreja com a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós não nos damos muito bem com dilemas, né? Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Tudo tem que estar muito certinho. O presbitério aqui sabe. Às vezes tem algumas coisas... Tá dando risada. Tem algumas coisas que acontecem fora e eu fico angustiado com o dilema. Alguma coisa que não se encaixa. Tem que se encaixar naquela caixinha e eles falam: Rafael, para de encanar tanto com os métodos, com as coisas. Às vezes não vai encaixar. Às vezes não vai ter explicação. E eu, não! Meu coração grita, não pode ser assim. Eu não me dou bem com dilemas. Eu não me dou bem quando as coisas não se explicam. Quando não está certo. Quando não parece certo, melhor dizendo. Quando não parece certo. Uma prova disso são truques de mágica. Não sei se você já viu um truque de mágica, com certeza já viu. Mas aquilo me deixa um pouco angustiado. Porque eu falo, não é possível. Eu estou vendo o assistente do mágico. Eu estou vendo ela de pé. De repente o pé dela está para cá e o corpo está para cá. Depois ele junta as duas caixas e ela está de pé de novo. Eu falo, não é possível. Como é que ele sabe a carta que eu escolhi? Não é possível isso. Eu tinha um amigo na escola que ele adorava mágicas. E eu ficava doido com o Vinícius. O Vinícius me deixava doido. Ele fazia os truques de mágica e não me falava nada no final. Ele ficava só com aquela cara de... Mas como que pode isso? A gente fica perdido, perplexo. Mas existiu alguns anos, bons anos atrás, um quadro no Fantástico, não sei se você vai lembrar, chamado Mr. M. E eu adorava o Mr. M. Eu não perdia um. Eu nem gosto de Fantástico, mas quando tinha o Mr. M, o Cid Moreira falando Mr. M. Vocês devem lembrar dessa parte. O que ele fazia? Ele mostrava a primeira mágica, deixava todo mundo tenso com aquilo. Como é que pode? E aí depois ele explicava o que tinha acontecido.
Ele mostrava, na verdade não é o corpo da assistente que está sendo cerrado, é um jogo de luz. Na verdade são espelhos. E sabe o baralho? Não é que ele sabe a carta que você escolheu, é que o baralho só tem uma carta. Todas as cartas são as mesmas. E aí aquilo me deixava tão tranquilo, eu falava, ufa, está explicado, meu coração está tranquilo. A gente às vezes lida na nossa vida desse jeito também. A gente quer um Mr. M para explicar as coisas. A gente quer que o Mr. M explique por que eu estou desempregado há 1 ano. Por que minha mãe está doente? Por que as coisas estão assim? Qual é o truque, Deus? Aonde que as coisas vão acontecer? Como as coisas vão acontecer? Hoje a gente está olhando para uma personagem que ficou perplexa. Do começo ao fim aqui da nossa leitura, ela fica perplexa. Desde o bom dia do anjo, agraciada, ela que é agraciada, até o final, como isso vai acontecer? Ela está perplexa. E talvez esse seja o seu coração hoje. Talvez o seu coração esteja perplexo diante de algo que não se explica. Não tem o Mr. M da vida real, né? Para mostrar para a gente. Como é difícil a gente lidar com isso. Mas eu quero, ao longo dessa nossa jornada, olhar para ensinamentos, para coisas que a palavra de Deus tem a nos ensinar, que a gente pode aprender. E o resumo do sermão todo, se você pegar isso, como o Ziel falou aqui no dia do Ação de Graças, se você pegar isso, você já pegou o sermão todo. E é simples demais. A nossa conduta diante dos dilemas da realidade deve ser submissão e confiança inabalável em Deus. Eu quero repetir, para você saber bem qual vai ser o nosso caminho. A nossa conduta diante dos dilemas da realidade deve ser a submissão e a confiança inabalável em Deus. Antes da gente começar os nossos pontos, eu gostaria de fazer um breve contexto desse capítulo 1 de Lucas. É um capítulo muito importante. É um capítulo onde 2 milagres são descritos aqui. O primeiro milagre, você sabe que acontece justamente, como eu falei na minha introdução, com Zacarias. Zacarias, esse sacerdote, essa pessoa respeitada, que conhece bem como é ser um religioso daquela época, era um dos que liderava os ritos religiosos. Ele é visitado por um anjo, num local secreto, num lugar santo. E nesse momento que ele encontra com o anjo diz que ele vai ter um filho. Como eu já falei para vocês, ele não acredita. Ele tem um dilema de fé. Ele fala assim, como você pode ter certeza disso? Diante disso, o que acontece é que o anjo diz assim, já que você não creu, você vai ficar mudo até esse menino nascer, até o João Batista nascer. Depois disso, Isabel realmente, que é a esposa de Zacarias, realmente fica grávida. E aqui quando você vê, no 6º mês, aqui no primeiro versículo, o 6º mês de gestação de Isabel. Então, são coisas relacionadas, e se você já conhece os evangelhos, você sabe que esses 2 bebês vão ter uma história juntos, um prepara o caminho para o outro, e é algo que o autor, Lucas, gosta já de colocar desde a gestação, esse relacionamento entre esses bebês. E eu sei que talvez não, com certeza você já sabe o que o anjo falou para Maria. Mas eu queria que você imaginasse que você não sabe o que vai acontecer quando você está lendo. Que você lesse como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo o capítulo 1 de Lucas. E é muito interessante, porque o que acontece é que no 6º mês, Deus envia um anjo a Nazaré, uma cidade na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Até aí, tem alguma coisa de diferente, que é um anjo visitar. Só que aqui ele está visitando uma virgem, não o sacerdote. E aqui ele não está indo para um local importante, ele está indo para Nazaré. Uma cidade nem um pouco importante. Uma cidade marginalizada. E ele fala para essa virgem chamada Maria, e fala, você é agraciada. Alegue-se agraciada. Ela, não. Por que eu? Por que agraciada? E o que acontece depois é que ele explica que no ventre dessa virgem nascerá um bebê. Mesmo antes dela ter algum tipo de relação com o homem, ela vai ficar grávida. Mas não só isso. Ele não só fala a anunciação que ela vai ficar grávida, mas ele já dá um nome para o bebê, tá? Ele vai se chamar Jesus. Além disso, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Vê que a coisa estica de um jeito que você não esperava. Espera aí, você está falando que esse bebê, que na verdade está nascendo aqui nessa barriga, não é o Messias? Ele não apenas vem milagrosamente, mas ele é o Messias. O milagre não é apenas
a gestação acontecer, meus irmãos. O milagre é quem é o bebê. E esse é o foco de todo o resto. O advento foca também no milagre do nascimento virginal, mas o milagre é quem é esse bebê. Jesus Cristo, o Messias. Mas espera aí, não faria muito mais sentido Isabel? Não faria muito mais sentido outras pessoas? Não faria mais sentido Jerusalém? Nascer em Jerusalém? Então que tal Roma? Que tal outros lugares mais importantes? Mas muitas coisas não vão ter explicação. E Deus escolhe fazer isso. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olhando para Maria, olhando para a submissão dela, é que é possível crer sem entender completamente. Ela não tem o Mr. M, como eu falei. Ela não tem a explicação. Mas ela crê. E eu quero fazer o paralelo com, óbvio, com Zacarias, desse mesmo capítulo. Veja o versículo 34 mesmo, é isso. Versículo 34, capítulo 1. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Eu quero mostrar para vocês o que Zacarias diz no versículo 18. Um pouquinho para trás. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Conseguiu ver a diferença? Zacarias duvida da mensagem. Ele não crê no que o anjo falou. Maria não. Maria diz: como acontecerá isso? Como isso vai de fato acontecer? Eu sei que vai acontecer, mas eu quero entender mais. Me explica como que isso vai acontecer. Porque Maria está dizendo: ok, vai acontecer. Porque o anjo do Senhor, Gabriel, está na minha frente. Eu creio que vai acontecer. E a pergunta dela é: como? Como acontecer? Como vai acontecer? A pergunta de Maria pressupõe, ela mostra a crença dela. E por isso que não é um dilema de fé. Ela crê. É um dilema da realidade. Como que isso vai acontecer? Que não faz sentido. Não faz sentido. Eu nunca conheci um homem. Ela diria: eu sou virgem. Ela diz: eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Mas em um momento ela fala: será que vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Talvez essa seja a sua pergunta também, né? Como o Jeff orou aqui. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus é bom. Mas como essa coisa que está um dilema na minha frente vai acontecer? Eu creio em Deus. Eu sei que Deus que me sustenta. Mas como que Ele vai sustentar se eu não tenho emprego? Eu sei que Deus cuida de mim. Mas como que Ele cuida se eu não tenho de onde tirar o sustento? Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que eu tenho que frequentar uma igreja, mas como isso é possível se eu tenho fobia social? Eu sei que eu preciso, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus é, mas como? Talvez a pergunta essa manhã seja essa. Eu creio, Rafael, eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é sustentador, eu sei que Ele provê, mas como? Como? Eu queria dizer, meus irmãos, que muitas vezes a gente não vai ter a resposta imediata disso. Assim como Maria, você vai ver que não vai ter a resposta exata de como isso vai acontecer. Mas ela continua crendo. Nesse momento eu quero contar uma experiência minha, tá? Também tive minhas crises de realidade, assim como todo mundo. Mas essa minha experiência, alguns vão lembrar, porque vocês estavam presentes. Um pouco mais de 2 anos atrás, nós tivemos uma assembleia constituinte dessa igreja. E nessa assembleia, dia 1º de outubro de 2022, você viu que me marcou, né? 2022, eu fui chamado pela igreja para ser submetido a uma sabatina. De surpresa, tá? Ninguém me avisou que eu ia passar por isso. De repente, estava numa assembleia normal, quero chamar o Rafael aqui à frente, vamos perguntar coisas para ele. É o quê? Ok. Ok, fiquei lá, foi 1 hora mais ou menos de perguntas. Suei mais do que eu estou suando aqui, foi bem difícil. E alguns de vocês estavam lá. E uma pergunta me marcou, que foi uma pergunta muito sincera, que me persegue até hoje. Uma pessoa levantou a mão e falou: Rafael, como que você vai dar conta de ser pai, marido, dentista e pastor? Eu falei: eu não tenho a menor ideia. E até hoje, meus irmãos, eu não tenho a menor ideia. Eu posso confessar, minha esposa está aqui de prova, que eu
muitas vezes não sei como lidar com todas essas coisas. É um dilema da realidade. Ok, fui chamado. Ok, essa igreja confia. Só que como isso vai acontecer? Como que os pratos não vão cair? Como que isso vai acontecer? A resposta está aqui, esse primeiro ponto. É possível crer mesmo sem entender completamente? Minha resposta foi, eu não sei, tá? E continua sendo. E no final os pastores vieram falando, cara, eu também não sei, tá bom? Eu falei, ufa, não estou sozinho. Todo mundo virou para mim, o dia que você entender, você me explica. A gente faz isso pela graça de Deus. Assim como você também tem os seus dilemas e leva eles pela graça de Deus. Mas sem entender completamente, a gente crê. Sem entender, sem ter a explicação perfeita de como aquilo vai acontecer, nós cremos. Nós cremos. Mas é interessante notar que Maria, por crer, ela não deixa de fazer perguntas. E isso é importante na nossa fé. A gente precisa lidar com a realidade. E muitas vezes lidar com a realidade pressupõe perguntar. Falar como que isso vai acontecer. E aqui a gente vai ver que existem duas formas de lidar. Uma forma é ignorar completamente a razão. E a outra forma é se apegar totalmente à razão. Mas o ideal, meus irmãos, é você crer. Você tem que, assim como Maria, crer, mesmo sem entender completamente. Mas a explicação do anjo, eu quero ler com vocês a explicação do anjo, é um pouquinho vaga, para não dizer incompleta, vamos dizer assim. Maria, no versículo 34, eu quero que você acompanhe comigo, versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Você entendeu? A explicação é que o poder de Deus, do Espírito Santo, estará sobre você e a sombra do Altíssimo vai fazer com que você fique grávida. É isso. A explicação é muito menos lógica. A explicação é, Maria, creia. Deus poderoso, altíssimo, suficiente, vai fazer isso acontecer. Vai fazer isso acontecer. E aqui, meus irmãos, eu não quero dizer que a gente não tem que buscar explicações. Nós somos uma igreja batista reformada. A gente preza sim por boa teologia. E a gente encontra sim explicações de muitas coisas na palavra de Deus. Você vai encontrar muitas respostas. E deve procurar a resposta. Mas isso não deve fazer com que nos sintamos dominadores de quem Deus é. Pode perguntar tudo o que você quiser sobre Deus, que eu sei. Esse tipo de atitude é de alguém que não conhece verdadeiramente Deus. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai falar, quem esquadrinhou a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Como eu vou entender completamente quem Deus é? No final das contas, irmãos, a gente está diante de um Deus que a teologia chama de completamente outro. Como que isso aconteceu? Estamos diante de um mistério. Se você espera que o Rafael te explique como que ela ficou grávida, eu não vou te explicar. Esse é um mistério da encarnação. E é muito interessante porque isso não é de hoje, tá? O Santo Agostinho desenvolveu uma doutrina, uma teologia que diz, que ele fez uma explicação sobre o Deus revelatus ou Logos revelatus versus Deus absconditus. São nomes em latim, mas eu vou te explicar, fica tranquilo. O que ele quer dizer é que existe uma parte de Deus que se revela. Você pode conhecer a Deus porque ele se revelou a você. Se você pegar em João, capítulo 1, versículo 18, fala, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito do Pai foi quem o revelou. Então você pode conhecer a Deus. Você deve conhecer a Deus. Ele se revela no seu Filho. Ele se revela na palavra. Você tem que estudar. Você tem que ler. Conhecer a Deus é viver a vida eterna, segundo João. É isso que vale a pena. Você pode conhecer, mas não pense que você domina exaustivamente quem Deus é. Por isso que é Deus revelatus, mas Deus absconditus. Tem coisas, meu irmão, que você não vai conseguir explicar. Tem coisas, minha irmã, que você não vai conseguir explicar. Você não vai entender completamente. Tem coisas que são obscuras a nós. E tudo bem. Na verdade, quando a gente for para a glória e conhecer a Deus, você não vai receber um curso de teologia com Deus, e em 1 ano e meio, um didaquê ali, e entender quem Deus é e pronto. Não. Ele é infinitamente poderoso, infinitamente capaz, infinitamente ciente.
você não vai entender e colocá-lo dentro de um esquema que vai encaixar. E isso às vezes dói para quem, assim como eu, tem essa tentação de ser racional em tudo. Talvez você seja essa pessoa que quer colocar a fé cristã dentro de uma apostila. E aí tudo da fé cristã vai estar nessa apostila. Vai ter um momento que vai estar aqui, sobre essa parte não há explicação. Sobre essa parte é o Deus abscônditos. A gente não entende. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, o apóstolo Paulo diz. Meu irmão, a gente descansa nisso também. Descansa no fato de que a gente não vai entender tudo. Mas existe uma resposta. Embora a gente não possa cair no que a gente chama de fideísmo. O que é o fideísmo? É ignorar, abandonar completamente a razão e falar, eu não vou estudar, já que eu não vou entender completamente Deus, não quero nem ver, não vou gastar tempo estudando, não vou gastar tempo olhando, não vou gastar tempo no didaquê, não vou gastar tempo estudando a Bíblia. Mas existe o outro lado, que é o racionalismo, que é, eu vou entender tudo sobre Deus. Eu vou saber tudo de quem Deus é. Eu vou dominar quem Deus é. A resposta vem no versículo 37, um pouco à frente. Depois do anjo falar de Isabel, ele conta a notícia de Isabel. Ele diz assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está em seu 6º mês de gestação. E o versículo 37 diz, pois nada é impossível para Deus. Meu irmão, a fé cristã não é a fé que não pergunta, mas aqui descansa mesmo sem ter a melhor resposta. Aquela que descansa na certeza de que Deus pode todas as coisas. Eu quero chamar a atenção, porque sim, Deus pode, não é nada impossível para Deus. Deus pode curar nossas doenças, claro que Ele pode todas as coisas. Ele pode converter aquele parente que você ora há tantos anos. Ele pode trazer a promoção que você espera. Ele pode fazer uma virgem engravidar, como foi com Maria. Mas a questão aqui não é o que Deus pode ou não fazer, mas a vontade dele. E aí o versículo 38 diz assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que está acontecendo aqui é um reconhecimento de Maria entender que Deus pode todas as coisas. Mas não é porque eu sei que Deus pode todas as coisas que Ele vai fazer o que eu quero. Que Ele vai encaixar na minha vontade. Aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme o que o Senhor diz, conforme o que o Senhor determina. Então, crer que não há nada nenhum impossível, nada é impossível para Deus, não justifica a gente decretar que a coisa vai acontecer segundo a nossa palavra, segundo a nossa vontade. Crer que não há nada impossível para Deus faz com que a gente creia que Ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Por mais que isso pareça impossível. Mas não é a sua vontade. É a vontade dele na sua vida. O crente submete a vontade de Deus. Muitas vezes nossa oração diz muito sobre quem nós somos, né? A gente ora, Deus, faça a minha vontade. Eu quero isso. Faz isso. Eu decreto isso. Você escuta o decreto, dá até um arrepio assim, ruim, um arrepio ruim, não bom não. Mas eu quero chamar a atenção para mais um ponto, que é, nós podemos crer em meio aos dilemas, pois assim como Maria, nós somos agraciados por Deus. 2 vezes o anjo chama Maria de agraciada. Veja o versículo 28, ele fala assim, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Depois do versículo 30, ele fala novamente, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. A doutrina romana católica vai dizer que isso aqui quer dizer a Ave Maria, a cheia de graça. Eles entendem que a Maria é escolhida por ser a fonte da graça. Como se ela em si tivesse essa fonte de graça. E aí o que ele está dizendo é, esta mulher é cheia de graça. Nós não cremos nisso, irmãos. Não cremos nisso. Nós cremos que a agraciada é porque ela recebeu a graça. Ela recebe o favor de Deus. Ela é agraciada porque Deus tem olhado favoravelmente para essa virgem. Ela é agraciada. Talvez isso tenha chocado muito ela, talvez não. Isso chocou muito ela. E pode ter vários motivos. Pode ser porque ela não tem entendido. Mas eu gosto de entender ela olhando para a sua própria realidade. Ela olhando para si como uma adolescente, virgem, prometida a um homem simples,
num local abandonado e marginalizado, sem grandes perspectivas, sem coisas prometidas, sem berço de ouro. Nem o filho dela teria berço no nascimento. Sem grandes coisas, mas um anjo poderoso chega diante dela no versículo 28 e fala: alegre-se, agraciada. Alegre-se, agraciada. E o versículo 29 diz como ela se sente. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Como que pode fazer sentido um anjo de Deus, poderoso e glorioso, virar para mim e falar: alegre-se, agraciada? Talvez você hoje tenha o mesmo sentimento. Como que eu sou agraciado por Deus? Olha a minha vida. Mas cristão, você tem que se lembrar que você é agraciado por Deus, porque você tem o favor dele. A prova disso é o fruto do ventre daquela virgem. Jesus Cristo é o motivo e a razão do favor de Deus com a sua e com a minha vida. Talvez você não se sinta um agraciado, mas esse texto tem que nos lembrar: você é um agraciado. Talvez você não se sinta assim, mas o motivo pelo qual Maria é agraciada é o mesmo motivo pelo qual eu e você somos. Não é por ela. Isso é interessante a gente notar, porque muitas vezes a gente pensa que nós somos emanadores de graça, né? Nós somos os cheios de graça. O cristão se acha cheio de graça às vezes. Não, meus irmãos, nós somos agraciados. Nós somos presenteados com o menino Jesus. Nós não temos coisas boas que Deus fala: nossa, ele é tão bom que eu vou dar o filho de Jesus. Não. Você é agraciado justamente porque ele deu enquanto você ainda era pecador. Efésios 2, versículo 1 e 2 diz: enquanto ainda estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos amou. Então, meu irmão, você não é cheio de graça, mas você é agraciado. Não tenha medo. Esse versículo também pode vir a você. Não tenha medo, porque você é um agraciado. Você é um agraciado por Deus. Jesus Cristo concretiza o ato gracioso de Deus em salvar a humanidade, em salvar os seus. Isso é um motivo que deve alegrar o nosso coração. Mas eu quero chamar a atenção para mais um ponto, e estou chegando já à nossa conclusão, que é saber que somos servos nos leva a confiar nos caminhos do Senhor. E eu quero ler com vocês esse versículo 38. Vou ler desde o versículo 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E aí responde Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como que a gente lida diante dos dilemas da realidade, meus irmãos, entendendo que nós somos servos e Ele é o Senhor? Quantas vezes a gente inverte esse papel, né? Nós nos chamamos de Senhor e chamamos a Deus de servo. Aconteça conforme a minha palavra. Mas veja, Maria diz assim: sou serva. E depois ela chama a Deus de Senhor. E aqui está a explicação: portanto, já que eu sou tua serva e tu és o Senhor, aconteça comigo conforme a tua vontade. A gente lê isso em sequência e não nota o reconhecimento de Maria, essa virgem simples, isolada e prometida a alguém que sem muitos bens, tem um conhecimento de quem Deus é e um conhecimento de quem ela é. Meus irmãos, às vezes a gente lida com a vida cristã dessa forma, né? Sem lembrar quem nós somos e quem Deus é. A gente quer determinar como as coisas têm que ser. Já que, voltando àquele ponto, já que Deus pode todas as coisas, já que não há impossíveis para Deus, Deus faz isso então. Deus completa isso. Faz com que eu seja bem-sucedido, me torna famoso, me dá mais seguidores, me dá mais dinheiro. Já que o Senhor pode, faz assim, como se Deus fosse um gênio, e a gente resolve as coisas. Enquanto, uma vez que nós entendemos que somos servos, a nossa vida serve ao Senhor. Nossa vida é um movimento de ajoelharmos diante de Deus. Nossa vida é um reconhecimento de quem Deus é. Essa mulher é agraciada. E não é por ela ser agraciada que ela se sente cheia de si.
Não é para ela entender que um anjo veio. Se um anjo viesse para mim e falasse você é agraciado, talvez eu chegasse aqui com o peito um pouquinho mais cheio, né? Um cristão que recebe a bênção, aquele crente já chega, foi abençoado aqui, né? A Maria, 2 vezes chamada de agraciada, diante de Deus, diz: eu sou sua serva, sou serva do Senhor, aconteça comigo, aconteça no meu coração, conforme a tua palavra. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque a Maria, ela vai passar por muita coisa difícil por conta disso. Maria vai sentir muitas dificuldades. Maria vai ser julgada por muita gente. Parentes vão olhar para ela, que estranho. José pensa em largar ela. E o pior de tudo, você imagina o seu próprio filho te falando que ele seria crucificado. Ela vê o seu próprio filho sendo cuspido. Ela vê o seu próprio filho sendo açoitado. Ela vê tudo isso acontecer. A Maria não olha para essas dificuldades. Ela olha para quem ela é e quem o Senhor é. Ela olha para o seu próprio ventre e sabe, desde o começo, quem que está para nascer. O menino, o Salvador. Ele será grande, filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas vai depender das mãos dela para ser trocado. Aquele que é o Senhor do universo vai chorar porque ele quer mamar. Aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que criou a própria Maria, aquele que é a palavra, aquele que estava com Deus, agora nasce um menino frágil, recém-nascido, num lugar pobre, essa cidade que nem sequer é citada no Antigo Testamento. Ela sofre, mas Jesus sofre no lugar dela também. Meus irmãos, quantas vezes a gente só lida e é fiel e crê no Senhor Jesus quando as coisas estão boas, estão propícias a isso. Quando as coisas fazem sentido, quando as coisas se respondem. Eu vou ser fiel à minha esposa quando o casamento estiver legal. Quando não estiver legal, eu vou ceder ao flerte do trabalho. Eu vou ceder à pornografia. Quando não tiver tudo ok, quando a igreja não estiver exatamente como eu quero, eu não vou contribuir. Agora, quando tudo fizer sentido para mim, aí eu contribuo. Eu vou na igreja quando não tiver a viagem marcada. Porque no final das contas, eu sou o Senhor. Aconteça conforme a minha palavra. Os servos reconhecem quem é o Senhor. Os servos reconhecem quem Deus é. E é por isso que Maria fala assim: vai acontecer comigo o que o Senhor quiser que aconteça. Eu gostaria que essa fosse a oração essa noite, essa manhã. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Não conforme o que eu quero. Não conforme o que eu desejo. Mas esse sermão, meus irmãos, não é sobre Maria. Esse sermão não é para mostrar o quanto ela é maravilhosa e como ela fez bem as coisas. É para nos ensinar o que a obediência dela assim fez. Mas é sobre aquele que foi carregado em seu ventre. Ele que, assim como Maria, se fez servo no meu e no seu lugar. Ele que disse: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O advento, meus irmãos, é um momento em que outro dilema da realidade é solucionado. O dilema da distância, da guerra que nosso coração tem diante de Deus. Desde o pecado, o nosso coração foi afastado de Deus. Desde o pecado, a gente se rebelou. Desde Gênesis 3, a gente se rebelou contra Deus. E isso gerou um dilema, sim. Como que um Deus santo poderia estar perto de gente pecadora? Como um Deus santo e maravilhoso, que não aceita, que não compactua com o pecado, estaria perto de pecadores? Como que devedores chegariam perto desse Deus? A resposta é que o menino veio. Deus encarnou no nosso lugar. E por isso nós temos paz com Deus. Falando sobre paz, você sabe que nós temos a liturgia das velas. Isso aqui não é nada místico, talvez você esteja se perguntando. Mas representa visualmente algo que está sendo aquecido no nosso coração. Semana passada o pastor Jefferson
acendeu a vela da esperança, essa vela que continuou, não caiu e ficou aqui acesa até o final. Não está aqui, Jeff, o acendedor. Depois vocês procuram aí para mim o acendedor. Essa vela representa a esperança que o menino nos traria. Hoje nós acenderemos a vela da paz. A vela da paz que representa justamente esse menino que nasce, morre em nosso lugar e nos traz paz com Deus. Eu não estou achando, alguém me ajude. Está aqui? Achei, está escondido. Atrás, achei. Hoje nós acenderemos a vela da paz. Esse menino não representa apenas a esperança, mas ele representa a paz. E também a paz que excede todo o entendimento, a paz do sentimento, mas principalmente, meus irmãos, a paz com Deus. A ausência da guerra com Deus. A paz que temos diante de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Podemos nos aproximar desse Deus Santo. Podemos estar com Ele. E eu quero orar com você, agradecido por Jesus Cristo, que toma o nosso lugar, que se faz servo, o Senhor e servo, que se faz servo no meu e no seu lugar, para que possamos ter paz com Deus. E por isso, no meio dos dilemas, a gente pode confiar e nos submeter a Deus. O dilema da realidade, da humanidade, foi solucionado em Jesus Cristo. Jesus Cristo toma em si a nossa punição. Por isso, por causa do sangue dele, nós podemos nos aproximar desse Deus. Meu irmão, essa semana, viva uma vida de comunhão e intimidade com esse Deus. Não por causa dos seus méritos, não porque você é bom, mas porque Jesus Cristo pagou o preço. Não há mais dilema entre nós e Deus. Não há mais guerra entre nós e Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço. O sangue vertido na cruz permite com que entremos na presença desse Deus Santo. Eu quero orar com você, pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado porque a gente vivia em um dilema impossível de ser resolvido se não fosse o Senhor. Obrigado porque naquela cruz o Senhor sofreu tudo o que a gente precisava sofrer. Obrigado pela encarnação. Obrigado porque o Senhor se esvaziou e viveu entre nós. E morreu a nossa morte. Foi humilhado, foi cuspido, foi desprezado em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque somos agraciados com Jesus. Podemos dizer que somos agraciados, porque o Senhor olhou com favor para o nosso coração. Não porque a gente merecia, mas porque o Senhor agiu com graça. A tua graça maravilhosa, a tua graça perfeita, fez com que o dilema mais profundo da nossa vida, que era o pecado que nos afastava de ti, fosse resolvido com o sacrifício perfeito de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos dilemas da nossa vida, nos dilemas das realidades da nossa vida, nos boletos que chegam, nas doenças que estão vivendo, na cidade que a gente vive. Nos ajuda a crer no Senhor, apesar de não entender completamente tudo. Nos ensina através da tua palavra a viver esta vida de fé, que crê que o Senhor pode todas as coisas, mas que é a tua vontade que vai ser feita. Nos ajuda, Senhor, a confiar e ter uma confiança inabalável no Senhor. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando a confiança nos faltar. Assim oramos como servos, reconhecendo quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.